Então, pessoal, hoje no nosso primeiro encontro virtual síncrono, eu elegi um dos conteúdos, eu acredito, sejam os mais importantes, assim, um dos mais importantes referentes entre o primeiro e segundo ciclo de aprendizagem, que é a questão da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, que foi o último tópico aí do primeiro ciclo de aprendizagem. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação a respeito da BNCC. Eu vou falar com vocês da Base Nacional Comum Curricular, mas na perspectiva da gestão, né? Como que a gente pode compreender a base voltado aí para a gestão do trabalho pedagógico. Primeiramente, é importante a gente saber o que é exatamente a base, né? Pelo próprio nome que se intitula, né? Vocês já podem pensar que seria uma organização curricular, uma possibilidade de organizar o currículo das escolas. Quando a gente pensa na figura do gestor, como que ela está vinculada a essa ideia de implementação do currículo? Quando nós organizamos um currículo, quando a gente pensa um currículo na escola, nós temos que pensar nessa organização em diferentes instâncias. Então, se vocês pensarem nos sistemas de ensino, o currículo, ele tem essa organização do sistema, por exemplo, estadual, a gente tem o Estado, que organiza um currículo, depois esse currículo ele é pensado no município, e depois desse currículo organizado no município, a gente tem como pensar num currículo organizado na escola, que é o que a gente chama, inclusive, de currículo, o que os autores, né, o Sacristan, né, que é um grande autor de currículo, nomeia como um currículo em ação, que é um currículo na prática. Então, são várias instâncias em que a gente pensa nessa organização curricular até chegar na escola. A base comum, ela não é um currículo, ela é uma orientação para a organização curricular, pensando aí numa perspectiva de adequação aos contextos em que essa base chega para um determinado contexto, para uma determinada realidade, dentro de uma determinada escola, e ele vai ser implementado nessa escola para atender às demandas daquele contexto. Por isso, e como isso pode ser pensado? Como a gente pensa isso na figura, na perspectiva da gestão? Dentro do projeto político-pedagógico da escola, que a gente chama de PPP. Então, o projeto político-pedagógico da escola é a instância em que a gente recebe essa organização proposta pela base, e essa base ela já foi sendo repensada em cada instância. Então, a partir do momento que nós tivemos uma normativa federal, essa normativa chega aos estados para ser implementado, depois do estado para o município, ou do estado direto para a escola, se a escola for estadual, ou se a escola for municipal, a gente recebe do município essa BNCC na prática, implementada, vamos dizer assim, né? E qual é a definição que aparece no documento a respeito do que é a BNCC? É um documento de caráter normativo e que vai definir um conjunto orgânico de aprendizagens essenciais. Então, não é o objetivo da BNCC, ela não tem a intenção de nos fornecer um currículo pronto, um currículo acabado. Ela dá um direcionamento, ela nos coloca uma orientação e nos apresentando algumas aprendizagens que são essenciais nas diferentes áreas de conhecimento. Isso visa garantir essa questão da qualidade da educação básica, né? Da qualidade da educação, não só a qualidade, né, no termo mais abrangente, mas também garantindo os direitos de aprendizagem e de desenvolvimento dos estudantes da educação básica. Nós temos a nossa disciplina de gestão, eu já comentei com vocês, acho que em um vídeo, né? Ela abarca toda a educação básica, e a educação básica ela é dividida em 3 etapas: a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Eu sei que muitos de vocês às vezes me perguntam assim, professora, mas eu estou no curso de música, e eu vou trabalhar com as crianças, a música não, porque o curso de música abarca a educação infantil, fundamental 1, 2 também, né?
mas vamos pensar em outros cursos que são muito específicos. Quem está fazendo, por exemplo, o curso de matemática. Então, ele tá tendo uma licenciatura voltada para do sexto ao nono e o ensino médio. Mas, dentro da gestão, dentro da oportunidade de você ser um gestor, isso independe, né? Às vezes você está numa escola que tem Fundamental 1 e vai ser convidado para ser coordenador pedagógico. E a sua formação enquanto licenciado lhe propicia isso. Então, é importante vocês considerarem uma gestão voltada para a parte mais de toda a educação básica, né? Não se limitando a uma determinada etapa. Então, gente, vamos retomar aqui. Para a gente pensar nessa organização curricular que é proposta pela BNCC, a gente tem que pensar como isso chega na escola. Então, existe todo um processo de implementação. Esse processo, a BNCC, ela foi de 2017. Então, nós tivemos todo um processo, 2018 e 2019, 2020 também passaria por esse processo de implementação, nas diferentes instâncias. Então, primeiro, os estados todos passaram por esse processo de adequação dos currículos à base nacional comum curricular. Depois, nós tivemos um momento em que os municípios passaram por essa adequação, e as escolas no último momento, que é esse momento que nós estaremos vivendo agora, né? Que agora com a pandemia, isso não foi totalmente finalizado, né? Seria finalizado agora, a previsão era para que se encerrasse no final de 2020 o processo de adequação de toda a organização curricular realizada em todas as instâncias, chegando à escola com um processo aí de implementação na escola. Algumas escolas, em alguns estados, nós temos 17 estados no Brasil, que já tinham um currículo bem próximo ao da base. Então, esse processo de adequação e implementação praticamente já foi instituído. Mas, mesmo assim, né, o Ministério da Educação, os órgãos Professora, Oi? pode terminar o raciocínio. Oi? O currículo que nós estamos pensando estamos nos referindo ao currículo formal, os conteúdos que estão na grade curricular formal. Exatamente. Ok. Mas qual é a concepção de currículo, qual é a linha de currículo que a senhora segue? Currículo compreendido como as aprendizagens ao longo da vida ou somente aquilo que está realmente delimitado, previsto dentro daquela matriz para uma série? Quem está falando? É João Oliveira. João, na verdade, assim, eu não estou falando de um currículo, uma concepção teórica da qual eu sigo. Eu estou, na verdade, falando para vocês, oferecendo uma explicação de entendimento do que a base propõe, né, do que a base oferece. Se eu for dizer a vocês de um currículo que eu sigo, seria um currículo totalmente voltado para a formação para a vida. Só que o que a gente vê na base, se a gente pegar algumas leituras de muitos autores que fazem uma análise mais crítica da base, nós vamos ver que ela está muito mais voltada para o mercado de trabalho. Então, ele é um documento muito mais, um documento tecnicista. Tanto é que o currículo, ele é pensado de acordo por competências. E a ideia de competência é uma ideia totalmente voltada para a ideia do mercado empresarial, né? De uma educação mais capitalista, mais voltada para o mercado. Então, isso é o que eu estou dizendo em termos de análise da base. Só que o objetivo hoje seria comentar com vocês a apresentação da base em forma geral. Mas existem várias leituras que vocês podem fazer, inclusive eu posso até indicar como complementar, que eu acho bem interessante, que fazem uma análise bem crítica da base. Inclusive, a terceira versão, que foi a versão que nos orienta, ela passou por inúmeras mudanças em relação à primeira e segunda versão. Então, nós vínhamos, ela começou a ser discutida em 2013, né, em várias instâncias, 2015 se tornou um corpo, e com essas alterações de governo, né, a mudança toda que houve para o governo Temer, e ela foi promulgada no governo Temer. E aí, com essa entrada do governo Temer, nós tivemos a terceira versão, e essa terceira versão foi totalmente desconfigurada em relação à primeira e segunda, nas diferentes áreas do conhecimento. Houve até um certo
esvaziamento de algumas questões que seriam importantes para a formação do indivíduo, e nós vimos aí agora, quem analisa profundamente a base, fazendo um olhar mais crítico, observa que ela é tecnicista, ela tem um viés extremamente aí de currículo por competências, né, voltada para o mercado e não para a formação para a vida. Eu acho que é o que, não sei se foi o que você perguntou. Sim, não, só para saber, quando a senhora está falando de currículo, é óbvio, tendo como base a BNCC, o que a BNCC chama de currículo refere-se aos conteúdos formais, ou seja, aqueles conteúdos definidos por um grupo de especialistas que dizem que aquelas crianças, ou, enfim, têm que aprender aquilo em uma determinada etapa de desenvolvimento da sua vida. Só isso eu quero saber. O currículo que a senhora se refere, como obviamente a senhora está falando da BNCC, na BNCC há a expressão currículo para referir-se aos conteúdos formais. Essa é a minha pergunta. Ah, tá. Não, então, ótima pergunta. Na verdade, na BNCC, a gente não usa, eles sugerem uma organização curricular, eles nomeiam isso como uma referência para a organização do currículo, mas ele é um currículo que não é um currículo voltado para indicação de conteúdos, então não é um currículo conteudista, mas se você pegar cada uma das áreas de conhecimento, você vai observar que existem lá unidades temáticas, que são áreas de conhecimento mais abrangentes. Então, você pega lá a área da matemática, existe uma unidade temática mais abrangente, e depois objetos de conhecimento, que seriam os conteúdos. Se a gente for parar para olhar ali, você vai notar que são conteúdos. E são objetos de conhecimento que são sugeridos, porque nós estamos falando de um documento que tem caráter normativo, ou seja, ele serve para nortear o currículo das diferentes instâncias. No entanto, a gente tem a indicação de objetos de conhecimento que são sugeridos, porque a gente está falando de um currículo por competência. A BNCC trata do currículo como desenvolvimento de competências, e ele utiliza esses objetos de conhecimento a fim de atender, a fim de desenvolver essas competências sugeridas na base. Tá bem, obrigado, Cristina. Agora, se eu for falar de concepção de currículo que eu defenderia e tudo mais, a gente vai entrar em outras questões, inclusive com outros autores, que são bem diferentes do que a base nos propõe. Sim, mas a minha pergunta foi mesmo pelo fato de estarmos falando de um documento normativo que deve guiar a educação no país, e como estava percebendo, para mim estava com uma concepção muito retrógrada em relação à perspectiva de currículo, mas a senhora já explicou, e o documento traz aí uma perspectiva de organização curricular que é bem diferente de atrelarmos apenas currículo aos conteúdos formais, portanto está respondido. Exatamente, obrigada. Obrigado. Assim, mesmo você falando, né, de a base ter essa aparência de não ser retrógrada, de ter os objetos de conhecimento sendo indicados, eu vejo que em alguns aspectos há um certo retrocesso, assim, inclusive de concepção de fundamento pedagógico, mas isso é uma discussão assim, extremamente abrangente. Sim. A minha pergunta foi porque realmente não conheço a base, portanto, tem algumas leituras sobre currículo, porque fiz pós-graduação na área e pronto, por isso que fiz a pergunta. Obrigado, mas pode seguir, que eu não quero atrapalhar muito assim. Não, imagina. Ótima sua colocação. Eu acho legal, eu acho até interessante que vocês, se tiverem a oportunidade de fazer uma leitura complementar a respeito dessa questão da base, das críticas referentes à construção, né, à elaboração, eu acho que seria bem, bem importante, porque esse processo que chega à escola, ele não pode ser simplesmente chegou e a gente atendeu, né? Ele tem que ser algo muito pensado. Esse professor que a gente deseja formar, que é esse licenciado que está na escola, que está ali, né? Ele tem que ter um olhar mais crítico e analítico, porque não simplesmente aceitar o que a base impõe. Eu estou querendo que vocês tenham um primeiro contato com o documento, porque aqui o nosso objetivo, a gente tem pessoas aqui de todo tipo de formação e com experiências muito diferentes ao longo do seu
período todo de formação. Então, a ideia é que quem não conhece a base, que é um documento novo, que tem esse caráter normativo, tenha a oportunidade de conhecer o documento e de, inclusive, depois, se tiver perceber necessidade, ler, fazer outras leituras e pensar na questão na análise mais crítica da base, tá? Foi bom você ter comentado isso, porque é bom a gente comentar dessa parte mais, que envolve as questões mais políticas, ideológicas e tudo mais. Então, aqui, para vocês terem uma clareza do que é a base, a gente tem as diferentes instâncias de implementação dela, né? Primeiro, a organização curricular do Estado, depois, uma organização que envolve aí os documentos que orientam as redes, né, que envolve as propostas pedagógicas, a construção das matrizes curriculares e tudo mais. Eu não gosto de falar muito em grade curricular, acho isso extremamente, né, já que o nosso colega colocou essa coisa do retrógrado, a grade curricular dá uma impressão de extremamente engessado, né, de conteúdos engessados dentro de determinados apontamentos aí do que deve ser trabalhado em sala de aula. E a gente tem também a instância em que esse currículo vai ser orientado no projeto político-pedagógico das escolas, e é aí que entra a gestão. Porque quem articula a construção do projeto político-pedagógico na escola é o gestor, né? A figura da equipe gestora, na verdade, que organiza esse projeto político-pedagógico. Ele é um projeto construído coletivamente, e a partir do momento que vocês têm a base como um documento que vai nortear a organização disso que vem de outras instâncias, precisa ver no momento da elaboração do PPP, um repensar desse currículo, né, adequando às demandas daquela escola. O projeto político-pedagógico é um documento que orienta a prática educativa daquela escola. Então, o gestor precisa, junto com o coletivo, pensar em como organizar esse currículo. Quais serão as aprendizagens essenciais que vão resultar aí em aprendizagem dos estudantes daquela escola, daquele contexto, adequando às necessidades de formação dos estudantes daquele contexto. E, por último, também, pode falar quem for falar. Uma pergunta. Então, esse projeto é passado para os gestores, e os gestores passam para os professores, a partir daí os professores montam a aula em cima desse projeto? Isso, a base, ele é um documento de caráter normativo, então, em todas as instâncias, nós passamos por uma adequação desse currículo, tanto na instância do sistema mais macro, né, o sistema de ensino, por exemplo, estadual, depois nós tivemos uma adequação ao sistema, por exemplo, municipal, e aí ele chega até as escolas. E na escola ele também passa por uma adequação. E quando o professor... isso vai culminar onde? Vai culminar na sala de aula. Porque o currículo, ele vai ser de fato, o currículo em ação, ele vai acontecer de fato ali, na sala de aula, naquela relação professor-aluno. É aquele professor dentro da sua área de formação que vai, na verdade, colocar esse currículo aí para ser efetivado, né? Vai ser colocado em prática. Então, é por isso que tem todas essas instâncias. Embora o gestor faça no coletivo uma discussão dessa organização curricular, essa organização curricular vai chegar na sala de aula por intermédio do professor. É ele que vai tornar esse currículo vivo, é ele que vai tornar esse currículo real, né, que a gente chama de currículo na prática, porque é nessa instância que vai haver, de fato, uma implementação do currículo. E aí a gente tem diferentes... Pode falar, quem mais? Professora, não, é só uma pergunta. A senhora acha que depois da pandemia haverá mudança na BNCC? Não, eu acho que não. É um documento que nem chegou a ser ainda implementado em todas as instâncias. Então, assim, está muito no começo. Então, mas por ainda não ter sido implementado em todas as instâncias, haverá um espaço para alguma mudança? Não, mudança eu vejo que não, porque a BNCC ela demorou muitos anos para ser organizada,
E esse discurso da BNCC de que tem que haver um conteúdo mínimo para todas as escolas, considerando a educação brasileira, isso já vem sido falado desde a Constituição Federal, né, da garantia das aprendizagens essenciais. Então, eu não vejo que isso vai ser alterado, visto que há anos que isso já vem sendo dito, que vai acontecer, e mesmo não sendo, atendendo ao que a gente esperava, né, ao que todos os educadores esperavam, a base ainda está em processo de implementação, então não vejo como isso ser, assim, descartado. Mas eu vejo o seguinte, depois da pandemia, o que vai ter que... depois eu vejo, assim, esse depois é uma coisa, uma incógnita, mas quando passar todo esse processo, a gente estiver retornando para as escolas, a gente vai ter uma adequação que vai envolver mais adaptação dos planos de aula, de compreensão das aprendizagens essenciais, o que ficou ainda precisando ser recuperado, né? Porque nós tivemos um ano muito complicado para todo processo de formação, de desenvolvimento, inclusive de atendimento às aprendizagens essenciais. Então, eu acho que a sua pergunta casa aí. Depois, pós-pandemia, os gestores e os professores vão ter que parar para pensar quais as aprendizagens essenciais que serão retomadas e que precisarão ser, até o ano que vem, recuperadas, né, para que o aluno não tenha uma lacuna na sua formação. Lembrando, gente, que tudo que a gente pensa, né, quando a gente vai pensar na figura do gestor ou do professor, o nosso foco é a aprendizagem do aluno. Então, em que medida o que eu estou organizando em termos de currículo está fazendo com que o meu aluno, de fato, aprenda, com que o meu aluno receba toda a formação necessária. E a base, ela traz alguns princípios que eu vou comentar um pouco mais à frente, eu até coloquei uma figurinha para ilustrar isso, que é a ideia do princípio de igualdade e equidade. E a gente viu que nessa pandemia, o que mais ficou claro é a ideia da desigualdade, porque nós temos alunos que estão tendo aulas em formato remoto, pelo computador, excelentes aulas, e temos alunos que estão há 6, 7 meses sem aula alguma, ou que os professores estão tendo aí muitas dificuldades para fazer essa aprendizagem acontecer. Nossa, eu tenho contato com professores que estão indo até a casa da criança para levar atividade. Então, enfim, pós-pandemia, nós vamos ter que garantir as aprendizagens essenciais e a figura do gestor e professor na recuperação desse momento vai ser essencial, muito, completamente. Professora. Oi. Obrigada. Só complementando também o raciocínio, a pergunta da outra senhora. Eu acho que eu concordo muito com a senhora, é exatamente isso, e talvez o que venha a mudar no pós-pandemia vai ser justamente como esse currículo vai se materializar ou se capilarizar nas escolas, e eu acho que o grande problema passa por carga horária, talvez algumas disciplinas passe a perceber que é possível fazer de forma mesclada, com uma parte presencial, outra à distância. E pronto, só para complementar a pergunta, acredito que a base não vai sofrer mudanças, mas assim, a forma como isso vai ser implementado lá na ponta é que talvez a pandemia traga aí alguns ensinamentos e reflexões para os gestores. Exatamente isso, exatamente o que eu penso também. Eu acho que nós temos um compromisso, uma responsabilidade muito grande. Eu falo nós assim, porque estou fora da escola pública há pouco tempo. Fiquei quase 20 anos na escola pública e eu tive também na escola particular, mas a escola pública foi algo assim que eu fiquei muito tempo, fui da gestão, né, fui coordenadora há muito tempo, e eu vejo que esse retorno tem que ser assim, a gente tem que, de fato, lá na ponta tem que chegar algo que repense todas as dificuldades, essas lacunas. O documento vai permanecer o mesmo. Ele vai ter lá as suas, ele é normativo, ele vai continuar acontecendo do mesmo jeito, mas nós lá na frente vamos ter que dar conta de repensar essas aprendizagens essenciais, é isso que eu vejo. Então, para vocês continuarem, para a gente continuar, finalizar essa ideia, nós temos então a base e nós temos um currículo, uma organização curricular pensada pela base.
Depois, esse currículo pensado na base, ele chega aos sistemas de ensino, e aí a gente tem as instâncias, né, estadual, municipal. Essa base também, essa organização curricular também chega às escolas e ela se consolida na construção do projeto político-pedagógico, que é um documento que tem caráter também de orientar o currículo das escolas e a atender as demandas da escola. E é por isso que eu vejo que esse pós-pandemia tem uma orientação extremamente diferente para cada contexto, porque nós vamos ter lugares em que a educação ocorreu totalmente online e foi efetivada, outros lugares que as crianças ficaram muitas vezes sem atividade, ou atividades que não deram conta de gerar uma aprendizagem. E aí a gente tem, pensando na escola, uma adequação à realidade local, que eu acho que isso é essencial se a gente pensa nesse currículo da base, e o atendimento ao PPP, né, e na verdade, uma garantia de que o currículo pensado no PPP, ele vai acontecer dentro da sala de aula. A última instância é a sala de aula, né? Quando a gente pensa num documento, a gente pensa num plano de aula, mas a gente pode pensar em qualquer documento aí de caráter que planeja a nossa atividade docente e que chega ali nos contextos de aprendizagem, né? Que, na verdade, concretiza a aprendizagem, porque esse é o nosso objetivo. Não adianta a gente ficar falando aqui de uma organização curricular sem pensar lá na ponta como isso vai ocorrer, como isso vai se efetivar, como o professor fará uma adequação do seu planejamento para que essas aprendizagens essenciais sejam garantidas. E eu elenquei alguns objetivos para vocês, já que a gente está falando que vocês precisam conhecer o documento, eu elenquei algumas coisas assim para garantir aí que vocês conheçam esses alguns objetivos básicos da base. Primeiro é garantir e assegurar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Isso é o que está posto na base, tá, gente? Eu quero deixar isso bem claro. Muitas coisas que estão postas lá não são coisas que eu concorde na totalidade, que eu até falei com vocês já que muita coisa foi alterada e a base que chegou para a gente na terceira versão, eles suprimiram muitas coisas importantes que deveriam ter quando a gente pensa numa organização curricular. Esse primeiro ponto, então, garantir os direitos de aprendizagem, ser uma referência nacional para a formulação dos currículos, então esse é um dos objetivos, né? E quando a gente pensa no currículo, nessas instâncias que eu falei a vocês, das redes públicas e das redes particulares, dos estados e dos municípios, né? E além das propostas, né, dos projetos políticos pedagógicos das escolas. Integrar uma política nacional de educação básica, alinhar a outras políticas, como a questão da formação de professores, dos sistemas de avaliação dos sistemas de ensino, né, todo o processo de avaliação para mensurar resultado, e a elaboração também de conteúdos educacionais, quando a gente pensa em livro didático e coisas do tipo. Vocês vão ver agora, muitos livros didáticos já vão aparecer, atendendo o que está proposto na Base Nacional Comum Curricular. Então, é esse alinhamento que está sendo dito aí. Superar a fragmentação das políticas educacionais, que isso eu já não vejo como algo real, porque existe uma fragmentação dentro das políticas, principalmente hoje, se a gente for pensar as diferentes políticas do MEC, né, nós temos na área da alfabetização uma política que não casa com o que está proposto na base, então a gente já vê aí muitas divergências. Então a gente já não entendo muito bem esse objetivo de superar essa fragmentação, porque na real isso não acontece. Fortalecer o regime de colaboração, porque a gente tem aquele pacto interfederativo que a base sugere, nas diferentes instâncias aí para ser balizador de qualidade de educação. Eu quero também trazer esse olhar crítico, e a gente sabe que um documento de caráter normativo que propõe, orienta uma organização curricular, isso não vai garantir qualidade de educação, né? Todo mundo já deve imaginar isso, né? A qualidade da educação perpassa aí muitas outras variáveis. E eu quero só que vocês também entendam que a base, essa ideia de oferecer, de fixar uma organização curricular, isso já vem sendo dito há bastante tempo. Então, eu só enumerei para vocês alguns marcos históricos para vocês terem essa ideia aí com mais clareza. Na Constituição Federal, isso já foi dito no artigo 210, que ele já previa
que serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Então, já na Constituição Federal, a gente já tinha essa normativa, né, essa ideia, né, de que deveria ter um conteúdo mínimo aí para todo o território nacional. Depois, isso na LDB foi corroborado, a LDB de 1996, em que coloca no artigo 26 que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio deve ter uma base comum, uma base nacional comum. Certo? Então, nós tivemos aí Isso também foi reforçado com os PCNs em 97, nós tivemos um documento chamado Parâmetros Curriculares Nacionais, que constituiu aí um referencial. O PCN, ele tinha um caráter bem diferente da base. Ele não impunha nenhum tipo de conteúdo, ele não instituía um currículo por competência, nada disso. Ele nos colocava uma indicação, né, o próprio nome já diz, né, um parâmetro para pensar para a organização de um currículo, em todas as etapas do ensino fundamental. E nós tivemos também na educação infantil um documento chamado Referencial Curricular da Educação Infantil, Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, RCNI. O RCN, os Referenciais Curriculares da Educação Infantil, tinham a mesma perspectiva desse PCN, né, de nos dar um parâmetro, de garantir um referencial em termos de organização de currículo. E, por último, nesses marcos históricos, eu elenquei aí o PNE, que é o nosso Plano Nacional de Educação, que ele tem aí o período ele é de decenal, né, de 10 anos, ele tem de 2014 a 2024, e na meta 7 coloca para a gente que o Brasil deveria ter como meta, de acordo com o Plano Nacional de Educação, a qualidade da educação e a melhoria da aprendizagem. E aí a estratégia 7.1 coloca que é preciso estabelecer e implantar diretrizes pedagógicas para a educação básica por meio de uma base nacional comum dos currículos. Então, o PNE coloca isso como uma estratégia para atendimento da meta 7 do PNE. Ou seja, nós estamos falando de pensar aprendizagens essenciais há bastante tempo. E só agora nós tivemos aos trancos e barrancos, né, essa base aí nos orientando, né, a partir de 2017. 2017 nós tivemos que envolve a educação infantil e fundamental, e em 2018 a do ensino médio, que saiu depois. Aqui, eu coloquei essa chargezinha aqui, porque eu achei bem interessante, né? A base, quando vocês devem estar lendo lá no começo da base, devem ter visto que essa questão dos direitos de aprendizagem, a base apresenta, inclusive em negrito, né, alguns princípios, e coloca o princípio de igualdade e de equidade, e de diversidade também junto, né? Mas olha que eu acho muito interessante essa figurinha, para vocês pensarem a igualdade, a equidade e depois a realidade, né, num viés mais crítico aqui. A igualdade seria quando a gente atende, está relacionado com as oportunidades do ingresso e da permanência do estudante na escola, e quando as singularidades acabam sendo consideradas. E a equidade é o reconhecimento de que os estudantes têm necessidades muito diferentes, e a gente tem que atender a essas necessidades diferentes de acordo com o contexto em que esse estudante está inserido. Olha, as figurinhas para vocês pararem para pensar, né? Aqui a gente tem a igualdade, ou seja, nós estamos oferecendo o mesmo suporte para cada indivíduo aqui, né? Agora, aqui é a ideia da equidade, nós estamos oferecendo um suporte maior para o indivíduo que precisa mais. E aí a gente tem um terceiro que eu acho que é o mais rico aqui, né? Para vocês pararem para pensar um pouquinho o que de fato acontece, né? Na base, se vocês forem olhar, a gente tem essas duas concepções postas, e aqui uma terceira, que é a da realidade. Na verdade, o que precisa
e a gente viu isso demais nesse período de pandemia, né? Aquele que mais precisa é aquele que menos tem apoio. Então, nessa terceira parte aqui é o que a gente está vivendo hoje, basicamente. Aquele que mais precisa é o que tem menos apoio. E com isso, a desigualdade ela está extremamente maior. Bom, como eu falei a vocês, essa base ela está voltada para um currículo por competências. Então, a gente não pode dizer que a base foi organizada por um currículo por conteudista, né? E nos indicando conteúdo. Alô? Oi? Alguém quer falar? Alguém? Posso continuar? Parece que alguém abriu o microfone. Bom, então vamos lá. Então, nós não podemos dizer que o currículo que a gente está pensando aqui seria um currículo conteudista. É um currículo voltado para a ideia das competências, né? Que a gente vê aí que a gente consegue sentir que a base traz esse viés mais para o mercado, né? De trabalhar uma aprendizagem e uma formação mais voltada para o mercado. Essas aprendizagens, elas devem assegurar o desenvolvimento, né, dos estudantes, e elas são apresentadas por meio de 10 competências gerais, né? 10 competências gerais que vão atender aí toda a educação básica. A ideia de competência, a gente tem muitos autores que definem competência. Eu coloquei a definição da própria base, e que define como a mobilização de conhecimentos, que seriam os conceitos, os procedimentos, né, o conteúdo factual, as habilidades que envolvem as práticas, as habilidades cognitivas, socioemocionais, as atitudes e valores, que envolvem aí os aspectos mais atitudinais da formação, para resolver as demandas complexas da vida cotidiana e do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Quando você lê isso na base, olha, a formação para o pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho, aqui você já entende o viés da base. Ela não diz que você está formando para a vida especificamente, mas ela dá uma grande ênfase a essa ideia do exercício da cidadania e do mundo do trabalho, que é a maior ênfase da base. Professora, Oi? Oi, sou eu, Vinícius. Oi, Vinícius. Você disse que tinha certas críticas com relação às competências por elas serem mais para o mercado, né? Qual seria a alternativa? O que seria exatamente a educação para a vida? Como que a gente definiria uma base alternativa a essa de competências, por exemplo? Boa pergunta. Como se eu soubesse a solução do problema da educação brasileira. Mas vamos lá. O que eu penso é o seguinte, eu não vejo muito problema em colocar competência, não vejo mesmo, assim. O que eu acho é que a forma como a base está colocada, principalmente em diferentes áreas do conhecimento, ela acabou suprimindo alguns aspectos que envolvem o desenvolvimento, por exemplo, de um aspecto mais investigativo, porque o que a gente vê? Se a gente for olhar nas 10 competências, você vai, eu particularmente, tem coisas assim muito interessantes, ó, primeiro, por exemplo, é voltado para o conhecimento mais voltado para aspecto cultural, né, o aspecto social, físico, o segundo é mais o pensamento crítico, criativo, são todas competências muito importantes para a formação humana. Eu não vejo como isso aqui como algo extremamente joga fora. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que se você pegar cada área de conhecimento que é posta na base, se você pegar a sua área, por exemplo, que você está se formando, dá uma passadinha de olho, você vai notar. Existem vários aspectos das aprendizagens essenciais que você percebe que não estão muito claras ou que não são garantidas na totalidade. Parece até que existe uma certa superficialidade. Por isso que eu vejo que o que é de fato primordial? É o nosso, é lá na frente. É o que vai acontecer no currículo em ação, no currículo que vai ser de fato implementado na sala de aula. Porque isso pode ser posto aqui para a gente, e a gente pode achar que está faltando, falta isso, falta aquilo. Eu vou dizer para vocês, por exemplo, da minha área, que é a área de linguagem.
a área de linguagem foi extremamente esvaziada de uma perspectiva de letramento, que é algo que a gente já vem discutindo há muito tempo, que é uma formação de um leitor e de um escritor competente que entenda a função social da escrita. E ele, na base, por exemplo, você não vê isso sendo dito. Você vê uma orientação muito mais voltada para um aspecto mais técnico de apropriação da escrita, e não para uma questão de formação de um leitor crítico, de um leitor reflexivo, de um leitor investigativo. Então, nas 10 competências gerais, acho até que são bem interessantes, porque nós temos habilidades voltadas mais para o conhecimento, né, para esse conhecimento cultural, científico, crítico, criativo. Temos 3 habilidades mais voltadas para a área da linguagem, da comunicação, da tecnologia, e temos outras 4 habilidades voltadas para habilidades socioemocionais. São importantes? Eu vejo, são 10 habilidades interessantes? São 10 habilidades interessantes. Mas o que eu vejo é que quando nós temos as competências específicas de cada área do conhecimento e as unidades temáticas que são propostas para a gente, acaba havendo um certo esvaziamento de algumas perspectivas que se voltam para a formação de fato, um pensamento mais científico, um pensamento mais crítico, mais reflexivo, entende? Então, eu não, obviamente que eu não vou falar para você, não acho que um currículo por competência é o mais interessante. Mundialmente falando, a gente tem visto por aí os currículos de diferentes lugares do mundo, a grande maioria tem sido voltado para currículo por competência, que é um currículo que tem mais, você pensa no indivíduo dentro de uma determinada ação, para você avaliar se ele é competente naquilo ou não. Então, ele é mais vivo, ele é algo mais mensurável, ele é capaz de você observar melhor se o indivíduo se apropriou ou não daquela aprendizagem. Então, eu não vejo de todo ruim. O que eu vejo ruim em termos de pensar a base, quando a gente olha e analisa cada área de conhecimento. Eu não analisei todas as áreas, porque a minha formação é mais... eu sou formada, tenho pedagogia e tenho letras, então eu avaliei muito a questão da área de linguagens, e eu pude observar ali um certo esvaziamento de alguns aspectos que não foram contemplados na organização curricular dessa área. Então, eu não vejo problema em pensar nessas 10 competências gerais. São até interessantes, vejo como algo interessante para pensar o currículo. No entanto, eu acho que quando o professor chega lá na escola e o gestor discute com ele a organização curricular de cada área do conhecimento, é nesse momento que a gente tem que dizer, olha, na minha área tem um certo esvaziamento em tais e tais aspectos. É aí que eu vejo que a formação do professor ganha bastante relevância, porque ele tem que saber avaliar e dizer, olha, nessa área de conhecimento eu vejo que tem um certo empobrecimento em alguns aspectos. E aí eu posso simplesmente chegar na minha sala e implementar. Ninguém disse para mim que eu tenho que, não, vou esquecer tais aspectos que não estão que não estão contemplados, simplesmente porque a base impõe. Não. O professor ele tem que ter uma formação de um intelectual crítico, capaz de analisar o documento, capaz de observar as lacunas que existem nele, capaz de fazer uma análise mais minuciosa daquilo que é interessante e aquilo que não é, que é o que eu estou conversando com vocês agora. Né? Existem coisas interessantes, mas existem um certo esvaziamento de alguns aspectos, sim. Outro ponto que a base traz é da ideia da educação integral, e que aí também, né, é bem polêmica essa questão. Por quê? A educação integral, quando a gente pensa em educação integral, o que vem na nossa mente? Um tempo maior de aprendizagem, né? Um tempo pedagógico mais ampliado. E, na verdade, a educação integral que a base coloca é a do desenvolvimento humano global. Essa ideia da formação integral, da formação mais globalizada, né, de desenvolvimento em vários aspectos, aspecto afetivo, emocional, físico, enfim, toda a completude, se a gente pensar no desenvolvimento humano, isso já vem sendo dito também há muito tempo. Nas diretrizes curriculares do ensino fundamental, se vocês lerem o primeiro objetivo, vocês vão ver isso, que o objetivo principal do ensino fundamental é o desenvolvimento global do estudante, do indivíduo.
Então, aí a gente já vê que isso vem sendo dito também há bastante tempo. Só que agora isso foi incorporado dentro dessa ideia de educação integral. Então, quando a gente fala em educação integral, a gente não está dizendo educação em tempo integral, nós estamos dizendo da formação, do desenvolvimento mais global e pleno. Isso é o que a BNCC coloca. Tá? Então, não tem nada a ver com ampliação do tempo pedagógico, tem a ver com a questão do desenvolvimento humano mais integral. Ok? Isso também vai implicar, né, isso também vai acabar rompendo com aquelas visões mais reducionistas em que a gente privilegia a dimensão mais intelectual, o desenvolvimento do aspecto mais cognitivo. Se a gente for pensar naquelas competências gerais, quando vocês forem ler minuciosamente em casa, tranquilos, estudarem a base, vocês vão notar que existem muitas habilidades socioemocionais e que isso traz, né, a base acaba mostrando mesmo que a gente não pode privilegiar uma única dimensão, que é a dimensão cognitiva. Isso tem que ser ampliado e a gente tem que pensar em todas as dimensões. Nesse aspecto, eu acho extremamente válido, né, algo, de fato, a gente tem que pensar numa formação mais integral. Isso não vejo nenhuma questão aí. Inclusive, olha que interessante, isso significa assumir uma visão plural, singular e integral do estudante, considerando-os como sujeitos da aprendizagem. Se a gente pegar os teóricos da área de educação, essa questão de tornar o sujeito como centro da aprendizagem, isso vem sendo dito há muito tempo. A gente não tem mais um foco voltado no ensino, mas um foco voltado mais na aprendizagem. E aí, novamente, a gente termina, né, com mais uma citação da base, falando dessa importância do desenvolvimento pleno. Aqui, eu fiz um esqueminha para vocês entenderem a estrutura básica da base. Então, nós temos as competências gerais, que estão vinculadas a toda a educação básica. Essas competências gerais, todo o trabalho do ensino fundamental deve ser voltado para mobilizar o desenvolvimento dessas competências gerais. O ensino fundamental, ele é estruturado por meio de áreas de conhecimento, então nós não chamamos mais, nós não temos mais as disciplinas sendo pensadas fora das suas áreas, a gente trabalha isso dentro de área de conhecimento. Então, as áreas de conhecimento que nós temos colocadas na base são 5 áreas. A área de linguagens, que envolve os componentes curriculares de língua portuguesa, artes, educação física e inglês considerando os anos finais, o fundamental. A matemática, o componente curricular é a matemática, ciências da natureza, que envolve ciências humanas, história e geografia, e ensino religioso, que envolve o ensino religioso separadamente também. Aqui, gente... Oi? Alguém vai falar? Sobre a parte da língua, das linguagens, a língua inglesa somente nos anos finais, é isso? Exatamente, a partir do 6º ao 9º ano. Essa é a organização curricular colocada na base. Isso explica por que a gente não sabe inglês. Tá bem, obrigado. Isso explica mesmo, porque você sabe que se a gente, no finalzinho dos anos 90, nós tínhamos a possibilidade de fazer opção, né, no currículo. Então, a gente podia optar por espanhol, né, então nós tínhamos a possibilidade de inserir o espanhol. E, no entanto, hoje a base já nos impõe aí a língua inglesa para os anos finais como a língua que nós temos que seguir. Se a gente pegar os currículos da década de 70, que são currículos tecnicistas, eles punham língua estrangeira, mas aí todos os estados acabavam impondo o inglês, né? Mas existia uma possibilidade de flexibilizar isso para uma outra língua. Pois por acaso, me causa bastante espanto, porque eu fiz formação fora do país, e em alguns outros países a língua inglesa é uma coisa que está desde a alfabetização, praticamente. Então faz muito sentido de porque que eu, por acaso, também não sei falar muito inglês. E acho isso um grande problema, mas pronto, isso não é para agora, essa discussão. Era só porque me chamou a atenção e, como eu disse, não conheço a base. Entendi. Então, na verdade, eu entendo o que você coloca, né, que poderia estar desde os anos iniciais. Se a gente pensar nas escolas, por isso que eu falo a questão da equidade, a gente pega nas escolas particulares,
as crianças, muitas escolas oferecem o inglês e o espanhol desde das séries iniciais, né? Desde o primeiro ano fundamental. Tem algumas até que oferecem na educação infantil. Enfim, são estruturas e redes diferentes, né? Por isso que falar de equidade é uma coisa bastante complicada, né? É aquele exemplo, aquela figurinha que eu mostrei para vocês. Quem mais precisa é quem menos recebe, né? Apoio. Todas essas articulações educacionais. Bom, então aqui, para vocês entenderem, as áreas de conhecimento apresentam competências específicas das áreas e cada componente curricular das áreas também tem as competências específicas dos componentes, né? Que aí eu vejo também uma certa redundância. A área tem competência, o componente tem competências, enfim. E o que eu mais vejo de paradoxo aí é que a gente pega, por exemplo, no começo da base, quando vocês forem ler, vocês vão notar isso lá. Eles sugerem que a gente trabalhe de forma interdisciplinar. E, ao mesmo tempo que trabalha de forma interdisciplinar, eles pegam as competências e fazem essa fragmentação. Então, eu vejo um discurso um pouco contraditório. Por isso que quem tiver a oportunidade de fazer uma leitura mais crítica da base, vocês vão entender alguns aspectos que são aí um pouco contraditórios no documento. Isso não significa, gente, é super importante conhecer o documento para fazer essa avaliação, tá? Por isso que na disciplina a gente colocou das páginas 7 a 34 para vocês conhecerem todo o documento. É muito importante que conheçam. Professora, uma coisa que não ficou muito clara para mim no documento, na minha leitura, foi a dinâmica dos itinerários formativos. Até a questão das competências, as divisões pelas grandes áreas, né, para seguir mais ou menos o que o Enem segue, para direcionar o aluno pela interdisciplinariedade, né, dentro das áreas e tal, isso eu entendi. Quando chega na área dos itinerários formativos, eu fiquei meio confuso, né? Daí parece que tem uma relação com o novo ensino médio, eu não sei o que exatamente é o itinerário formativo e como que isso se desenha dentro do currículo. A senhora poderia dar uma explicada para a gente? Sim, essa questão do itinerário formativo, ele coloca como ele deixa bastante em aberto, né? E o que a gente está vendo é que os sistemas estão optando por colocar nesse itinerário formativo uma formação mais técnica, né? Mais voltada para o mundo do trabalho. Então, aqui que a gente vê, o novo ensino médio, ele ainda está em processo, né, gente? Na verdade, essa coisa do ensino médio, esse 2020 aqui ia passar por todo um processo de implementação mais voltado, chegando aí para os municípios e para as escolas. Então, tem todo um estudo ainda sendo feito. Mas o que a gente está vendo sendo mais chegando, principalmente agora nessa questão da pandemia, é que os itinerários formativos, eles têm sido bem voltados aí para que o estudante tenha como opção uma formação mais voltada para o mercado. E aí envolve uma possibilidade de uma formação mais técnica. Ô, professora, mas até anos 2000, por exemplo, o ensino médio, ele podia ser só técnico. E agora ele não pode mais. Então, não seria o oposto? Não, acho que eu não me fiz entender. Exatamente, inclusive eu fui coordenadora de um curso normal, né, que era técnico, né, eles faziam o ensino médio junto com o curso normal. Nós tivemos um momento, por isso que eu falei para vocês que tem algumas coisas que foram retomadas. Essa ideia do itinerário, eles dão a opção, uma parte do currículo acaba sendo uma parte que os sistemas vão poder optar por que formação oferecer. E a gente tem visto, por exemplo, eu vou falar para vocês aqui do sistema, no caso do Estado de São Paulo. O currículo que eles estão desenhando dentro da questão do ensino médio tem sido voltado para uma carga horária que o aluno possa desenvolver conteúdos que envolvam uma formação mais voltada para o mercado. Eu não estou dizendo para vocês com isso que eles vão fazer curso técnico, porque o curso técnico eles podem fazer em formato... aqui no Estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem as ETECs. O aluno faz o ensino médio, ele tem como fazer o ensino médio no período da manhã, e ele faz um ETEC à tarde, para fazer
Ele faz o ensino médio regular num período, ele à tarde pode fazer um curso técnico na ETEC, que é um centro de tecnologia, né? Mas voltado para a formação. Antigamente era só o técnico, por exemplo, né? E só antes, no período da manhã fazia o técnico e pronto. Já estava junto, mas né? nos anos 90 e até o meados de 2000, por volta de até 2005, por aí, depois a gente teve a extinção, né? Vamos considerar anos 2000. O técnico já servia como ensino médio. Agora a gente tem no itinerário, eles sugerem uma parte da formação que pode ser voltada a conhecimentos voltados para o mercado de trabalho. Então, o que a gente vê aí? Nós tivemos um momento em que esse currículo foi totalmente voltado, era técnico, porque a gente tem isso da 5692, que é lá de uma legislação mais tecnicista. Aí os currículos foram bastante voltados mesmo para o mercado e para a formação técnica, tanto é que a pessoa podia optar em fazer ensino médio, que a gente chamava de colegial, ou fazer o técnico. Aí nós passamos por uma reformulação no governo Lula, em que o ensino médio ele era totalmente voltado para as demandas de formação mesmo média, que era aí voltado para um currículo bem pensado para a vida, para o vestibular, enfim. E agora a gente tem, com a base, essa inserção dos itinerários, para poder garantir essa formação que é colocada como objetivo, que é a formação voltada mais para o mercado, que eles chamam de projeto de vida. E quando eles colocam projeto de vida, isso também tem imbuído aí a ideia do mercado de trabalho. Então, nós não temos itinerários formativos, os sistemas de ensino ainda estão construindo os itinerários formativos para que esse estudante... A ideia era que o estudante pudesse fazer opção, né? Tivesse opção de poder dizer o que ele faz e o que ele não faz. Então, esses itinerários formativos, eles ainda estão sendo organizados pelos sistemas e, em grande parte, tem esse olhar aí também voltado para conhecimentos, para uma formação voltada ao mercado. Isso não quer dizer ensino técnico, tá, gente? São coisas diferentes. Tudo bem? Obrigada, professor. Na verdade, acaba não dando opção para o aluno, né? No mundo capitalista que a gente vive, meio que força o aluno de baixa renda a não vou ter oportunidade de entrar numa faculdade, então eu vou me garantir num técnico. É assim que eu vejo. Posso fazer uma parte sobre essa discussão? Claro que pode falar. Então, como a pessoa está falando, está falando de base, mas o que se propõe hoje em dia, o ensino técnico integrado de nível médio, é justamente, complementando a fala da última pessoa que falou, possibilitar que o aluno realmente tenha uma formação humana integral, ou seja, de forma que ao longo desses 4 anos, ele tenha essa formação integrada entre os conteúdos gerais e os conteúdos técnicos, de forma que lhe possa ser dada a opção de, quando ele termina este curso técnico, de seguir para o mundo do trabalho ou seguir carreira no ensino superior. O que aconteceu, acho que foi a Andrea falou, que antes era possível fazer somente o técnico, era realmente possível, mas a história da educação profissional no Brasil, ela é marcada por uma divisão muito grande, ou seja, quem se formava em técnico realmente era o filho trabalhador e que não tinha sequer a hipótese de seguir no ensino superior. O que o governo Lula fez, e fez de forma muito bem feita, foi possibilitar essa articulação novamente entre o ensino médio tradicional e o ensino técnico, de forma que hoje... Uma oportunidade, né? Exato. Hoje existe esse grande desafio, e o grande exemplo disso é justamente como foi que o governo materializou isto, por meio da criação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Então, hoje a rede inteira tem essa perspectiva, 50% das vagas são para alunos do ensino médio integrado, com essa perspectiva de currículo realmente para a vida, que foi como a professora falou. De forma que ele não tenha ali somente a habilidade de forma que ele compreenda aquilo que ele está fazendo, ou seja, não esteja formado só para apertar uma porca ou para desmontar um carro. Essa perspectiva de formação humana integral que também está na própria base, que foi o que a professora falou, e que não quer dizer realmente tempo integral.
Isso, excelente contribuição. E eu quero só complementar com uma questão. O governo Lula, assim, ele garantiu essa ampliação do ensino técnico, mas ele também aumentou aí a possibilidade de inserção no ensino superior, né? Então, nós tivemos aí o ProUni, as cotas e uma série de coisas aí para inserção desse aluno da classe trabalhadora, dele poder optar também em estar no ensino superior, coisa que nós não tínhamos. O ensino superior, se a gente pensar o público, ele é extremamente elitizado, e mesmo ele galgar essa coisa do público-privado, para ele era muito, muito complicado, né? Muito dificultoso. Então, nós também tivemos a oportunidade dele poder optar. Então, eu vejo que esse incremento aí da ideia do ensino profissionalizante, ele deu a oportunidade de uma democratização, né, de acesso e de permanência desse indivíduo das classes menos favorecidas, porque ele tem como optar. Ou ele faz o profissionalizante porque ele quer uma formação mais específica em alguma coisa, ou ele também tem a oportunidade de ir para o ensino superior, coisa que hoje a gente está vendo se perder, né? Todo tipo de fomento aí de inserção no ensino superior está sendo perdido, né? Em todos os anos de conquista aí que nós tivemos anteriormente. E aí, só para a gente entender um pouco a base, meu objetivo hoje era que vocês compreendessem o documento, ajudasse vocês a refletir um pouco sobre ele, pensar que, então, nós temos cada área de conhecimento que eu mostrei para vocês no slide anterior, tem as suas competências, cada componente também nos coloca as competências específicas, e como que os componentes curriculares eles estão organizados? Por meio de unidades temáticas, que são grandes temas de cada componente. Então, a gente pega lá a matemática, são grandes temas, a linguagem, grandes temas, enfim, todas as áreas de conhecimento com alguns grandes temas que nós chamamos de unidades temáticas. E essas unidades temáticas são apresentados os objetos de conhecimento. E aí é onde vocês vão notar, nesses objetos de conhecimento, que aí a gente tem uma característica que parece um pouco mais voltado à indicação de conteúdos. Mas não são conteúdos, a hora que vocês observarem nas áreas, quem tiver a curiosidade de folhear a base toda, vai olhar que esses objetos de conhecimento, eles são mais abrangentes. Então, não são tópicos de conteúdo muito específicos. Eles são mais abrangentes, eles deixam para o professor pensar aí quais seriam os tópicos mais interessantes para desenvolver as competências específicas do componente, tá? E cada objeto de conhecimento nos coloca também algumas habilidades que precisam ser desenvolvidas nos estudantes da educação básica. Aqui eu pus também para caráter de vocês conhecerem a questão de como se faz a leitura, né, da base, quando vocês pegam os quadros em que estão organizadas as unidades temáticas, os objetos de aprendizagem e as habilidades. Então, vocês vão notar que as primeiras duas siglas, a gente tem o EF, que indica ensino fundamental. Se a gente tiver EI, é educação infantil. Se tiver EM, é o ensino médio. Então, a primeira envolve aí a etapa. A segunda envolve os anos envolvidos de escolarização. No caso aqui, nós temos o 6 e o 7, então refere-se ao 6º e 7º ano. E aqui, no quarto bloco, nós temos a indicação da disciplina, no caso, o EF, Educação Física, e 01, que se refere à habilidade 1. Lembrando, gente, que as habilidades, embora sejam numeradas em 1, 2, 3, 4, 5, elas não têm esse caráter de uma progressão de maior para menor, tá? Se vocês observarem, elas têm uma progressão, mas uma progressão que se complementa, e não que garante uma ampliação daquela ideia do simples para o complexo, né, de uma estruturação de habilidades. Aqui, para a gente poder fechar, é um infográfico para vocês entenderem as essências da base, né? Então, primeira essência é que a base define aprendizagens essenciais. Então, quando a gente pensa num currículo, a gente tem que pensar quais são essas aprendizagens essenciais, que são desenvolvidas por meio de competências e habilidades. E essas competências e habilidades são mobilizadas nos diferentes componentes curriculares.
Aqui a gente tem, a BNCC também, ela orienta a elaboração dos currículos, que eu acho que o nosso foco aqui é esse, se a gente pensar na gestão, e esses currículos, eles serão desenvolvidos por meio de práticas pedagógicas que envolvem metodologias ativas, que é um outro discurso também que a BNCC traz, né, do trabalho por meio de metodologias ativas. Se a gente for falar em metodologias ativas aqui, a gente vai falar, isso serve para inúmeras aulas, né? Então, é um assunto extremamente amplo para se discutir. Esse currículo também pensado na base, ele tem aí como princípio a ideia da equidade, que é aquilo que eu comentei com vocês inicialmente. A BNCC também pensa no estabelecimento de parâmetros de igualdade e qualidade que são necessários para garantir a equidade. A BNCC explica o aluno que se quer formar, ou seja, né, o perfil do aluno que a gente deseja formar, e isso é traduzido nas competências gerais e se preocupando-se com essa ideia da educação integral, né, que é o desenvolvimento pleno aí do ser humano. Então, gente, agora eu pus para a gente poder fechar a discussão, que a gente se estendeu aí, além da conta, eu pus uma pergunta para vocês referente a essa fala que eu fiz aqui nesse último slide. É uma fala do livro do Paulo Freire, e que ele diz que a educação não é um processo neutro. Sendo assim, não pode ser desligada do processo político. Ela precisa ser comprometida com a qualidade, ser semeadora de igualdade e respeito, para ser uma educação democrática. Precisa respeitar a voz dos seus envolvidos na sociedade, descentralizando as decisões e democratizando o poder. Levando para o lado da gestão, gente, essa ideia, né? Aqui eu poderia ficar 1 hora falando para vocês desse trecho, mas eu só queria, para a gente não se estender muito, lembrar que vocês pensassem na gestão nessa perspectiva de descentralizar decisões, de democratizar o poder. Porque se vocês forem, né, esse gestor mais democrático, com uma visão mais plural, né, mais global de formação do indivíduo, vocês com certeza vão ter um olhar extremamente abrangente para o ato educativo, né? E para fechar, eu queria também que vocês parassem um pouco, né, ficassem com isso, né, pensassem um pouco sobre a questão que a construção de uma base nacional, ela pode se configurar em 2 perspectivas. Uma voltada para uma perspectiva emancipatória e formadora de sujeitos críticos. Ou essa base pode ser um mero instrumento de homogeneização curricular, padronização da ação educativa dos professores em vista da preparação para o mercado de trabalho. Então, esse último ponto de pensar a base como esse instrumento de homogeneização curricular e padronização da ação educativa dos professores, é isso que mais me preocupa. Quando eu falei para vocês do olhar crítico da base, é exatamente aí que mora a minha preocupação. Porque se vocês pensarem na padronização da ação educativa dos professores, pensem que a avaliação externa, ela vem de cima para baixo. Então, o sistema estadual aplica a avaliação na escola. E aí você tem, então eu tenho que pensar no currículo que vai ser avaliado para pensar naquele currículo que vai estar em ação na sala de aula. O que eu vou fazer em sala de aula? Eu tenho que pensar que essa formação vai ter um processo de avaliação externa. Então, é isso que tem a ver com a homogeneização e padronização do currículo. O livro didático padroniza a ação educativa do professor, porque tem muitos que entram na sala de aula e seguem o livro didático da página 1 à página 100, até finalizar o livro didático. Então, eu estou fazendo o quê? Uma padronização do currículo. Eu não estou permitindo que exista essa perspectiva mais emancipatória de formação dos sujeitos, de eu parar para discutir sobre, de eu ampliar a possibilidade de discutir outros assuntos quando os meus alunos necessitarem de outro tipo de discussão e de aprendizagem, enfim.
para vocês pensarem só, tá, gente? Eu joguei uma pergunta e aí fica aí só para vocês pensarem a respeito disso. E você, como futuro gestor ou professor, qual o seu papel na construção de um currículo que tenha uma perspectiva emancipatória e garanta a formação de sujeitos críticos? É uma pergunta, gente. Vamos terminar com uma pergunta, porque ela tem que ficar aí como elemento de reflexão. Porque eu acho que a formação de um docente, a formação de qualidade, perpassa essa ideia de estar sempre com boas perguntas para a gente ficar sempre com uma pulguinha atrás da orelha, pensando sobre, analisando as coisas e tendo essa perspectiva mais analítica, investigativa e crítica. É isso, gente. Estou encerrando a aula por aqui. Fiquei muito feliz com a presença de vocês, com a participação de todos. Eu espero que vocês tenham, obrigada por vocês terem ficado, né, até agora, eu acabei me estendendo um pouco, mas assim, o tema acabou exigindo, né, gostei muito da participação de vocês, não sei, até agora, foi o João Paulo, né, que fez sou eu, sim. Eu ia dizer que ela não se preocupe com os e-mails, porque eu até gosto que eu passo o dia conectado, então já sei que tem ali coisas para fazer, portanto, porque a senhora... Dos meus recados, meus infinitos recados. Sim, eu às vezes fico desesperado, mas eu acho bom, então não se preocupe com isso. Acho que os colegas também não se importam. Tá bom, gente. Eu, assim, eu tô sempre... Oi? Minha fala era para agradecer. Pode mandar e-mail, professora. Muito boa a reflexão, foi muito boa. Os aprendizados foram muito bons. Desculpa por ter interrompido tanto, é porque o assunto estava interessante. Não, muito legal, João. Adoro a aula em que os alunos participam comigo. Essa interação é muito importante. Eu agradeço imensamente a presença de vocês terem ficado até agora, né? Nós acabamos extrapolando extremamente o horário, era para nós ficarmos 1 hora, ficamos mais de 2, mas valeu muito a pena. Gostei muito da discussão, eu acho a BNCC extremamente relevante na formação do professor e é que vocês se mantenham críticos a tudo que está sendo posto aí para a gente, e eu acho que a gente tem que oferecer uma certa resistência quando aquilo não nos traz, assim, algumas, né, traz as incertezas de que aquilo não é o mais interessante para o nosso trabalho, então temos que ter essa consciência. Obrigada, gente, pela participação de vocês. Eu vou criar o canal do Telegram, quem se sentir à vontade em participar, estejam todos convidados. Caso contrário, continuarei com os meus infinitos correios e estou sempre à disposição. Um abraço.